Muito bem, agora então vamos às vias de fato. Quero dar as boas-vindas aqui à Graziela. Bem-vinda, prazer, primeira vez conosco. Obrigada, prazer estar aqui. Qual é a sua linha? Você atende mais no consultório, o pessoal nessa linha da autoestima, da inferioridade? Sim, é o que mais aparece, né? né? Eu acho que todo mundo tem algum grau, algum sentimento de inferioridade. Algum tipo de miopia na sua estima. Exatamente. Tá certo. Padre, bem-vindo, que bom estarmos juntos mais uma vez. Muito obrigado pela acolhida, é sempre um prazer contribuir com esse programa, fazer com que os nossos telespectadores possam estar orientados pelo Oriente. Pelo Oriente, quem sabe, né? Reginaldo, bem-vindo, querido. Obrigado pelo convite, Vilas. É um prazer estar aqui. Outro dia você acabou me dando uma dica pelo um VT que eu vi aqui, viu? É mesmo? E eu nem sabia que existia uma denominação para uma atitude, uma postura. Depois a gente fala fora do ar, né? Mas você explicando, eu falei, olha que legal, que sacada. Bom, vamos começar. Qual é a diferença do complexo de inferioridade com uma autoestima baixa? Ou é a mesma coisa? Vamos lá, vamos traduzir um pouquinho. Eu não sei como o Heitor e a Graziela enxergam, mas eu tendo a acreditar que o complexo de inferioridade é uma das características de quem tem baixa autoestima, tá? Então, assim, o complexo de inferioridade, ela está associado numa relação em que você se sente inferior aos outros, onde você faz comparações injustas, sempre observando quem é mais do que você e sempre se colocando abaixo dessas pessoas que você coloca como referência, tá? Existe uma caminhada nossa, assim, que à medida que você vai se sentindo à vontade, encontrando o seu caminho, se realizando como pessoa, você vai adquirindo uma certa firmeza, uma tranquilidade, uma serenidade. E mesmo quando alguém faz alguma crítica, um olhar até pejorativo, aquilo não te atinge tanto. Em outras épocas parece que a gente está mais fragilizado. E existe uma montanha-russa aí nessa história ou não? Eu acho que existe sim, porque cada pessoa vai tendo uma história de vida, só que dentro dessa história vai ter momentos que serão mais estressantes, e aí você pode ter uma autoestima saudável em geral, só que quando você passa por esse período estressante, então um exemplo, né? Uma separação, um adoecimento de um filho, a morte de alguém querido, a perda de uma pessoa querida, né? Então essa situação estressante, ela pode rebaixar um pouquinho a tua autoestima, né? E rebaixando um pouquinho a sua autoestima, você vai ficar mais sensível à crítica. Ficando mais sensível à crítica, você não vai aceitar muito um feedback, um comentário de uma pessoa, né? E você vai ficar mais na defensiva, você vai ficar um pouco mais arisco nessa situação. A gente está sempre se construindo, então? Sempre está se construindo, isso é verdade mesmo. Eu acho que passar por fases em que você deprime um pouquinho na sua vida, ou que você passa por uma fase que você rebaixa um pouco a sua autoestima, isso é normal, tá? Viver a felicidade constante, ou viver a alegria constante, que não é muito normal. Então eu sou normal, graças a Deus, viu, Graziela? Porque é uma dificuldade a gente que não teve um contato, né, com um profissional, às vezes, identificar essas realidades, né? Às vezes a pessoa vai vivendo uma certa tristeza, uma certa... em relação aos outros, se sente sempre abatido, às vezes nem levanta direito o olhar, né, para conversar, e desconhece realidades como a autoestima, como esses complexos que surgem conosco, né? É muito comum também as pessoas também terem que despertar isso durante uma caminhada, às vezes no meio de um problema, né? O que eu acho interessante em relação a isso é que o sentimento de inferioridade, ele é benigno no sentido, olhando do ângulo de que ele está falando, olha, não é assim que esse não é o seu estado natural. O seu estado natural, você tem que se sentir feliz. Isso não está legal. Então, se você olha a partir desse ponto, a crise, por exemplo, ela vem para isso, para falar, olha, você tem que mudar, não fique assim. Né? Você tem que achar um jeito de buscar alternativas para você estar bem. A minha pessoa reclama da minha situação. Exatamente. É como se tivesse um núcleo interno seu. A voz da minha consciência. Exatamente. Que sabe que não é ali que você tem que estar. É em outro lugar. É bastante intuitivo, né? Tem muita gente que consegue caminhar um pouco
atento. A questão, eu acho que mais difícil é quando a pessoa nunca faz referência, nunca para se verificar, né? E às vezes tem um prazer também nisso, né? Às vezes pode até parecer estranho falar isso, mas quando a gente fica muito tempo num lugar, existe algum ganho secundário que é um ganho mínimo, mas que é algum tipo de ganho que faz com que a pessoa não saia daquele lugar. E fique, às vezes é o sentimento de vítima. Fica alimentando, Fica né? alimentando, então olha, coitadinho de mim, e acaba recebendo atenção por causa disso. É muito interessante, padre, eu gosto demais na palavra, os salmistas, né? Que mostram momentos de declínio, que mostram momentos de euforia, que às vezes estão expressando a sua tristeza. Acho que a maior aprendizado para mim ali é a questão de expressar. A questão de não conter só para você, não ficar remoendo, mas colocar para fora, nem que seja numa forma de oração. Mas normalmente quem se encontra no estágio de baixa estima, não é, ou de um complexo de inferioridade, ele será incapaz de fazer uma expressão. Não é? Muitas vezes a pessoa não tem condição de ela se enxergar, se perceber, se autoavaliar e colocar para fora, vomitar aquilo que está sentindo. Por isso que tem a psicoterapia, que são os nossos profissionais que ajudam, não é, como uma ferramenta, a que a pessoa ela possa se deparar consigo mesma. Não somente a psicoterapia, ela é uma ferramenta que ajuda o ser humano a crescer. Mas a palavra de Deus, ela também serve como um confronto. Quando nós pegamos o Evangelho de São João, está lá, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Qual é a sua verdade? Qual a minha verdade? Qual a verdade dele? Então, mais do que ninguém, nós somos conhecedores do nosso interior. Algumas vezes nós fechamos as portas desse conhecimento, não nos permitindo enxergar a nossa história, aquilo que o colega falava, né? Que em cada tempo nós temos alguns picos. E aí nós nos fechando, nós temos a não possibilidade de fazer uma leitura. E quando nós fazemos, nós tendenciamos a julgar a nossa história. E história não se julga, história se lê. Se lê e se percebe como foi feito o nosso caminho. E aí nós vamos observando que o ser humano, ele tem diante de si toda uma trajetória que tem altos e baixos, como você falou dos salmistas, e que esses altos e baixos são frutos da realidade onde ele está inserido. Sim. Com aquilo que ele tem dentro de si. E é bonito que às vezes a gente acompanha algum dos autores, né, e a gente percebe literalmente ele passando por várias fases, né? Como a gente vê os poetas também, né? Você que gosta de escrita, né? A gente vê momentos mais obscuros, a gente vê também nas pinturas. Mas a poesia ela só surge na depressão. Quanto mais Nem sempre, padre, eu quanto mais escrevo deprimido também. esteja, o camarada ele aflora. Não é? Ele aflora, já nos diz Vinícius de Moraes. Sim, sim, tá certo. Quem já passou por essa vida e não sofreu, mas pode saber mais, mas sabe... Como é? Pode conhecer mais, mas sabe menos do que eu. Ele diz alguma coisa assim que é muito, muito legal. Mas interessante, porque há uma descoberta que é necessária ser feita, né? Na verdade, a maioria de nós parece que vai caminhando no comum. E chega uma hora que a nossa pessoa fala assim, dá licença, eu estou aqui dentro, posso me manifestar, posso falar. Até onde é saudável? Até onde é saudável a gente passar por essas intempéries, hein? Eu gostei do que você falou da questão de ter um lado positivo, Graziella, porque a gente sempre olha por essas situações e pensa sempre num turbilhão desconhecido, perigoso e que nos ameaça. E de repente existe um lado que vai nos dando uma noção de limites, seria por aí? Uma noção de, até, olha isso aqui, olha que interessante. Existe um caminho de autodescoberta? Eu acho que sim, eu acho que o autoconhecimento ele é o motivo pelo qual a gente existe. Eu vejo dessa maneira. Eu acho que a gente é um poço de sabedoria, de qualidades, a gente é um ser de muita luz. E ao mesmo tempo a gente veio se trabalhar, porque a gente não é perfeito. E a gente exige perfeição da gente mesmo e não aceita quando a gente vê que a gente não é perfeito. Ou quando a gente idealiza um ser que alguém colocou na nossa cabeça que a gente tem que ser, né? Seja pai, mãe, sei lá. E a gente fica querendo chegar nesse ideal que não é a realidade naquele momento.
E isso causa muita frustração. Então, aí acho que entra muitas coisas que a gente tem que ir descobrindo na gente, que a gente já tem até, mas tem medo de manifestar. Por exemplo, a humildade. Quando você quer chegar num ideal, né, que não é você, e você exige chegar naquele ideal sem se trabalhar ou sem dar os passos para aquilo, Você se violenta. você está até um pouco arrogante, né? Não, a gente é humano. A gente é humano, a gente tem várias coisas boas e várias coisas para serem melhoradas. E quando a gente enxerga isso com objetividade, isso dá um alívio muito grande e te possibilita dar o próximo passo. Qual é o meu próximo passo? Qual é a minha verdade aqui hoje? O que eu estou sentindo aqui hoje? É como um apoio aqui na frente para eu poder chegar naquele outro objetivo. E ir construindo essa autoestima, que eu acho que é uma coisa que a gente vai construindo a vida inteira, ninguém nasce. O que nos constrói na autoestima, então, são conquistas, são acertos, são as possibilidades que eu consegui dar conta? Eu acho que a autoestima está muito ligada à sua integridade, não exatamente tudo que você faz e consegue. É claro que isso é um incentivo, você fala, uau, Confirma, que legal, né? Eu consegui, eu trabalhei, eu consegui, e isso te dá força. Mas quanto mais você é verdadeiro com você, reconhecendo tudo que você é naquele momento, isso te dá integridade, te dá autoestima. Enquanto a gente fica se enganando, Entendi. colocando máscaras, a coisa que mais tira a integridade é o uso de máscaras. Então eu tinha que estar ali, eu acho que tinha em que estar aqui. cima, um pouco, Lércio, do que ela está falando aí, que eu acho que é interessante, é que na clínica é muito observado que quanto mais baixa a autoestima da pessoa, é como se fosse uma gangorra. Mais ela se autoafirma, não é? Mais ela se usa da vaidade para se autoafirmar. Ela arruma subterfúgios para se defender. São formas que nós dizemos inadequadas para ela sobreviver naquele ambiente social. Tá? Então é muito interessante, quanto mais baixa a autoestima, mais ela quer se autoafirmar que ela é mais bonita, ela quer se autoafirmar que ela é mais inteligente. Você percebe que a pessoa está má, que a pessoa está triste, ela está perdida, mas ela traz aquele olhar de arrogante de que ela consegue, que ela é superior, que ela é acima dos outros, né? Então é muito interessante pensar um pouquinho na questão da vaidade também. Eu acho que em cima do que a Graziela está falando, aí falta às vezes um pouco da humildade, né? De se investir um pouco na humildade para ouvir o outro, para aprender com o outro, para aceitar que está sofrendo, para aceitar que não está bem, né? É um caminho. Mas existe então um fechamento, um medo, um receio de me expor. Já aconteceu alguma coisa que eu estou arrumando aqui alguns elementos para me defender e escondo quem eu sou. Isso já caracteriza que tem aí uma baixa autoestima ou então uma inferioridade, né? Isso mostra. Agora, é interessante a gente entender um pouquinho esse ambiente também, né? Porque por que essa pessoa ela está em sofrimento, mas ela não quer demonstrar que está em sofrimento? Será que esse ambiente ele é acolhedor para ela? Né? Será que esses pais, esses familiares, esses amigos ouvem os problemas que ela tem? Ou não? É cada um na sua. Então, se eu falo meu problema, eu vou ser criticado. Né? Então, a gente também tem que entender um pouco desse ambiente. Né? Eu não estou justificando, dizendo que essa pessoa tem que ser isso que ela é. Mas eu estou tentando mostrar que esses padrões, eles acontecem porque às vezes tem um ambiente que é hostil, tem um ambiente que é pouco afetivo. Né? Mas fica assim um pouco complicado para a gente definir, né? O complexo de inferioridade, a baixa estima, a depressão, o grau, né? A intensidade de cada coisa, né? Onde começa uma e até onde a gente vai.